Bom, Gilson, tudo começou com, eu me recordo muito bem, com Curvas do Meu Caminho. Eu estava lá na residência dos sargentos e subtenentes quando chegaram você, Adalberto e Osildo Batista, vendendo o livro lá na bomba. Tu te lembras? Lembro. Adalberto e Osildo me ajudaram muito na publicação desse primeiro livro, que foi feito aqui em Picos. Aliás, o primeiro livro, Curvas do Meu Caminho, é um livro de poesias, para os ouvintes que não o conhecem, e ele foi o primeiro livro editado em Picos. E foi publicado em 1973, quando nós éramos garotos ainda. E depois, anos depois, esse soneto, título, chama Curvas do Meu Caminho, foi musicado por Odorico Carvalho e fez muito sucesso aqui no Piauí, Ceará e Maranhão, enfim, no Nordeste pelo menos, porque era produção independente, não expandiu tanto. Mas está mais do que poderia. Mas ele está ainda nas redes, a música e outras que nós fizemos em parceria, essas músicas estão nas redes, nas plataformas, né, YouTube, Spotify, etc, etc. Curvas do Meu Caminho. E depois de Curvas do Meu Caminho, dando prosseguimento, relatando aí as obras, eu publiquei um romance chamado A Ferro e Fogo, né, isso já um pouco mais tarde, eu tinha acho que uns 28 quando eu escrevi o livro, A Ferro e Fogo. Eu já trabalhava no Banco do Brasil, aqui em Picos, e distribuía para longe, mandava para os colegas, para me ajudarem a vender por aí. Os dois livros iniciais foram produções independentes, não, música para Pensar e Curvas do Meu Caminho e A Ferro e Fogo. A Ferro e Fogo. Aliás, como 99,9% dos escritores começam e alguns terminam também, assim, produção independente. Depois eu fiquei meio ressabiado com isso, com esse trabalho que dava. Escrever um livro é difícil, dá muito trabalho, não é uma coisa simples. Depois você publicar e ainda ter que trabalhar bastante e ocupar pessoas para ajudar a gente a recuperar os recursos investidos, aí eu disse, não vou mais publicar. Quando eu comecei a lecionar, eu saí do Piauí e fui lecionar, eu fui para uma auditoria fiscal, deixei o Banco do Brasil e fui para uma auditoria fiscal. Em Palmas, né? Em Palmas. E lá eu fui lecionar numa universidade, aí eu resolvi publicar obras acadêmicas, porque para as obras acadêmicas, eu sempre encontrei editoras profissionais, fiz contrato com as editoras, como é que acontece? Eu só entrego os originais, eles bancam tudo, eles fazem toda a produção, submetem a mim todas as etapas, para que enfim, nada seja publicado sem que eu valide, né, sem a validação. E aí, e assim continuei. Mas eu continuei mesclando com algumas. Eu faço poesias, eu escrevo romances. Este romance aqui, Música para Pensar, que foi feito em 2000 a primeira edição foi feita em 2009. Eu lancei em vários lugares do Brasil. Isso aqui não foi pela Saraiva. Foi por uma editora de Minas, a Saramandaia. Depois, numa segunda edição, essa segunda edição que eu estou mostrando aqui, foi já na editora Inove de Brasília, né? Inove de Brasília. Livro aí, você está vendo? Música para Pensar. Para Pensar. Isso aqui é centrado, o pessoal que está nos assistindo, olha, ele é ambientado em Picos, parte dele, depois os personagens também vão, ao exemplo do autor, os personagens também saem para outras plagas brasileiras e adquirir novos conhecimentos e ter novas experiências. Mas retrata, embora não seja um livro de história, é um livro de ficção, mas uma obra de ficção deve recriar as realidades. E a gente recria a realidade dos anos 70, é claro, fragmentos da realidade dos anos 70, dos anos 80. Personagens aqui, você criou personagens a partir de nomes regionais, de protótipos. Os personagens são protótipos. Como disse uma professora amiga nossa, a professora Olinda, inclusive, que é minha colega, depois se tornou minha colega, nós nos tornamos colegas da ALERP, na Academia de Letras de Picos, e ela disse, personagens são protótipos, e eu concordo com ela.
são modelos de pessoas com determinadas condutas e tal. E, no caso, os nomes. Determinados no caso aqui, perfis. Os nomes aqui de picos, quer dizer, nomes bem regionais, Joca, Zé Luiz, Remedinha. Remedinha, que é um nome que reflete a religiosidade do povo da região, que aqui em Picos tem como padroeira Nossa Senhora dos Remédios. Então, vocês vão se identificar, aqueles que leram e que lerem daqui para frente o livro, vão se identificar com a história, com os personagens. Sim, mas além de Música para Pensar, já tem outros também, né? Outras publicações, né? Tem vários. Livro de contos, ao né? todo tem 14 livros, né? Tem contos, tem o Doutor e o Gigante, né? Tem a reportagem bombástica. Em 2012, por aí, eu participei, a única vez em que eu participei de concurso literário, eu participei de um concurso literário no editor do Rio de Janeiro, chamado Tábua Cultural, eram 5 gêneros que eles estavam pedindo lá, abriram uma seleção para 5 gêneros literários. Era contos, crônicas, poesia em verso, poesia em prosa e ensaio. Eu participei com os 5 gêneros. Todos foram classificados, eles chamam premiados, né? Premiados. O prêmio era publicar em antologias, né, da editora. Então, eu publiquei um conto chamado A Reportagem Bombástica, que depois eu mudei o nome para O Doutor e o Gigante. Eu publiquei uma poesia chamada Como Aqueles Passarinhos, uma poesia em verso, Como Aqueles Passarinhos. Publiquei, que era falando das origens e tal, e publiquei uma poesia, um texto que depois foi inserido, já tinha sido inserido, e foi no livro Música para Pensar, um livro que eu classifiquei, quer dizer, eles classificaram como poesia em prosa, chamado Quanto Incontrolável é Impossível que Este Amor Aconteça, né? É o nome do texto. E aí, depois, também publiquei um ensaio chamado Jacó e Suas Primas, né? Falando, uma história bíblica de Jacó, Raquel e Lia, porque Lia e Raquel eram irmãs e primas de Jacó, Lia e Raquel. E depois, também uma crônica que o nome era Falando de Flores e Espinhos, mais ou menos isso, que eu usei depois como prefácio do livro Sendas, do Adalberto Lima, do meu amigo que você mencionou, que foi meu amigo, Adalberto Lima, que foi meu amigo de juventude, adolescência aqui em Picos, que fez um livro de memórias chamado Sendas de Flores e Espinhos. Não lembro, nesse momento está me falhando a memória com relação ao título. Acho que era Sendas de Flores e Espinhos. E aí eu fiz essa crônica chamada Falando de Flores e Espinhos, ou para não dizer que não falei de flores, e coloquei nesse livro. Fiz essa crônica e todos eles foram premiados. Outra coisa, todos os textos eram sob pseudônimo. O nome do autor não aparecia, era um pseudônimo. Cada um botava um nome diferente. Luiz Gonzaga Baião, era Jonas de Nínive, né? A história bíblica eu chamei de Jonas de Nínive. Cada um tinha um nome. Tinha Marco Naima, que era a reportagem bombástica. Cada um tinha um pseudônimo. Depois, no final, que todos ficaram no nome do autor. Então, eu publico sempre, continuo publicando poesias, eu escrevo. Recentemente nós fizemos recentemente nem tanto, né? Em 2020, acho que 2020, nós fizemos, foi em 2021, nós fizemos um seminário de literatura piauiense aqui na Alerp, e eu, de Brasília, porque eu fiz por por participação, palestra remota, eu fiz uma palestra, trouxe outros palestrantes, e no final, eu finalizei com um título, com uma poesia também que eu fiz para o evento, chamado A Poesia que Me Toca,